Prontinho. Então, vamos lá. Seguinte, galera. Na aula passada, nós fizemos aqui uma introdução a Nietzsche, né? Eu creio que ficou claro para todo mundo que se trata de um autor extremamente polêmico. E a polêmica das suas ideias, ela fica muito clara pelo fato de que Nietzsche está iniciando um novo período histórico da filosofia, né? Apesar de, em termos de data, o Nietzsche ainda pertencer à modernidade, já dá para entender nas suas ideias que ele está abrindo uma nova porta para um novo período histórico, que é a pós-modernidade, né? Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que os dias de hoje, as relações sociais atuais, elas são baseadas, de algum modo, nas ideias de Nietzsche, né? Todos os filósofos que virão depois de Nietzsche, se não todos, a maioria dos filósofos que virão depois de Nietzsche, vão sofrer a influência desse grande pensador, né? Desse pensador que tem um apelido, como vimos na aula passada, de filósofo do martelo, né? Porque, como eu disse na aula passada, os livros do Nietzsche, eles passam a impressão bem interessante. Quando você lê Nietzsche, parece que você realmente toma uma pancada, uma martelada na cabeça, fica até meio tonto, né? Graças ao seu grande poder de escrita. O Nietzsche escreve muito bem, ele tem uma beleza textual, um estilo textual muito interessante, né? Aliás, eu acho que todo professor de literatura deveria ler Nietzsche, né? Porque ele realmente escreve bem. Né? Só para vocês terem uma ideia, ele tem um livro chamado Assim Falou Zaratustra, que ele é todo escrito no formato da mesma linguagem da Bíblia, né? Só que é uma antibíblia, obviamente, já que Nietzsche é um ateu. Então ele conta lá a história de um personagem principal, que ele deu o nome de Zaratustra, né? Obviamente ele fazendo uma analogia com Zoroastro, que é um personagem da tradição oriental, né? E ele faz toda uma caminhada desse personagem principal, e a escrita é toda uma linguagem simbólico-poética, né? Como a Bíblia é escrita. É bem interessante, é uma espécie de antibíblia, né? É um espelho invertido da Bíblia. É muito interessante a maneira na qual ele escreve. Então, a gente está tendo aula agora, desde a semana passada, de um pensador que escreve muito bem. E justamente por isso, é um pensador icônico, né? E que encanta principalmente as pessoas ainda adolescentes ou chegando ali na idade adulta, porque ele traz uma sensação de liberdade muito interessante. E um outro detalhe que eu deixei muito claro na aula passada é o seu estilo contraditório, né? Quando vocês foram enumerando várias contradições no pensamento do Nietzsche, pelo menos até onde eu expliquei, eu falei com vocês, cara, sim, tem contradição e ele assume isso. O Nietzsche é um pensador contraditório por um motivo muito simples. Ele parte do princípio que a realidade é um conjunto de forças contraditórias. Então, o próprio escrito do Nietzsche visa, de alguma maneira, né, obedecer essa realidade. Então, ele parte do princípio que tudo é caos, tudo é tensão de forças contraditórias, né? Então, ele deixou isso bem claro para nós. Um outro dado importante da aula passada, que vale a pena que a gente destacar, é que o Nietzsche também nos mostrou que o interior do homem também é assim, né? Ele falou para nós que o homem é um conjunto também de desejos contraditórios e tensos, né? E que quando o homem é honesto consigo mesmo, ele busca realizar esses desejos contraditórios, não importando direito o que a sociedade vai achar. Então, Nietzsche ele faz ali uma especificação, uma distinção muito importante que nós aprendemos na aula passada. Ele distingue a ética do forte da moral dos fracos. Não sei se vocês estão lembrados disso. Ele diz o seguinte, olha, os fracos são aqueles que se reúnem em grupos para obedecerem valores morais comuns a todos. Então, esses valores morais vêm de fora para dentro, e, obviamente, quando esse homem obedece esses valores morais, ele tem que negar os seus desejos contraditórios. Então, o homem fraco é aquele que nega a si mesmo, que nega as tensões que estão dentro de si, que preferem, obviamente, obedecer valores morais estipulados por outras pessoas. Percebe a questão? Então, o que vai caracterizar o fraco é a obediência a uma moral estabelecida, uma obediência a uma cultura estabelecida, uma obediência a uma estrutura social. Enquanto que o homem forte não age em grupo. O homem forte age sozinho. Por quê? Porque a única coisa que ele faz é afirmar a própria vida. Então, o que o homem forte faz, segundo Nietzsche?
ele afirma a própria vida. Mas o que é a sua própria vida? É o conjunto caótico de desejos. Então, o homem forte é aquele que age de acordo com esse conjunto caótico de desejos. Ele é essencialmente contraditório, porque ele age da maneira que ele bem entende. Ele age de acordo com aquilo que ele é. Ele não nega os seus desejos em nome de uma moral estabelecida. Né? Então, basicamente, foi isso que a gente trabalhou na aula passada. Né? Eu fui devagarzinho até chegar a essa conclusão, que o Nietzsche, claramente, ele faz uma distinção entre os poucos homens fortes e os muitos homens fracos. Né? Então, qual é a percepção que ele tem? Lá na época dele, a percepção que ele tem é a seguinte: cara, eu vivo numa sociedade de fracos. Porque a maior parte das pessoas obedece os valores morais estabelecidos e negam a si mesmas. Então, quando eles negam os próprios desejos, eles estão negando eles mesmos. Percebe a questão? Então, ficou muito claro nessa primeira aula de Nietzsche, que o Nietzsche está exaltando os desejos em detrimento da moral estabelecida. Então, Nietzsche está dizendo, olha, cara, obedecer os valores morais não tem nada de digno nisso. Isso é escravidão. Fica aí obedecendo a moral, aos valores, cara, isso é escravidão. Percebe? E ali está ali a Nataline perguntando, professor, então Nietzsche seria contra os movimentos coletivistas? Seria, Nataline. Cara, só para você ter uma ideia, o Nietzsche não está batendo apenas na moral conservadora. Ele bate, inclusive, no marxismo. Ele vai dizer, cara, olha, o marxismo é outro tipo de escravidão. Eles negam a religião, negam os valores conservadores, mas, cara, eles fazem a mesma coisa. Ali tudo é coletivismo. Então, o coletivismo, para Nietzsche, é uma aparência já da derrocada do ser humano, da fragilidade do ser humano, da fraqueza do ser humano, do ressentimento do ser humano, do recalque do ser humano. Por que a gente se junta em um coletivo, né, em busca de ideais, ou então para obedecer valores morais? Por que a gente faz isso? Segundo Nietzsche, a gente faz isso por fraqueza. Por fraqueza. A gente não tem a coragem de agir pelos nossos desejos. O que a gente faz? A gente nega os desejos e nos misturamos nos bandos. E nos misturamos nos coletivos. Então o Nietzsche dá porrada até no marxismo, cara. Não tem dessa. Ele está dando porrada em tudo, em tudo. Qualquer tipo de ismo, qualquer tipo de corrente que visa explicar a estrutura do mundo, ou explicar a estrutura de como o homem deve agir, cara, é negado por Nietzsche. Então, Nietzsche, ele é profundamente individualista. Em relação à sua pergunta, Nataline, o Nietzsche está afirmando ali um individualismo radical. Individualismo esse que não obedece qualquer critério, a não ser os próprios desejos contraditórios daquele indivíduo. Percebe a questão? Então, o indivíduo, para ser forte, ele precisa ter uma força de resistir à opressão moral do coletivo em nome da sua individualidade, em nome dos seus desejos. Percebe a questão, Nataline? É isso que o Nietzsche propõe como filosofia. Tá claro? Agora, olha só. Aparentemente, quando a gente escuta o Nietzsche falando isso, né, a percepção que a gente tem é a percepção que a gente teve na aula passada. Qual foi a percepção? Porra, professor, esse cara é louco, porque o que ele está propondo não dá para ser colocado em prática, cara. Pô, se cada um agir apenas pelos seus próprios desejos, vai dar merda. Não vai ter sociedade que aguente, né? A primeira percepção que a gente tem é essa. Só que o Nietzsche se justifica. Ele se justifica em relação a essa crítica. Ele vai dizer o seguinte, não, é possível sim. Tanto é possível que já existiram sociedades dessa forma. E eu consigo mostrar uma. E aí o Nietzsche vai escrever um livro, é um dos primeiros livros, já da sua idade adulta, que se chama O Renascimento da Tragédia. O Renascimento da Tragédia. Por que ele tem esse título, esse livro? Porque o Nietzsche vai propor que a tragédia grega, as tragédias gregas, já explico o que são as tragédias gregas, devem renascer no tempo atual. Então, olha só o que ele está dizendo. Se houve um momento no qual os homens que lá existiam viviam como fortes, é necessário a gente trazer esse momento para o dia atual. Então, por isso ele vai propor um renascimento desse período perdido. E esse período perdido ele está chamando de período trágico.
O que foi o período trágico? É o período da Grécia arcaica. Então, preste atenção que isso aqui é muito importante, tá? Estamos aqui entrando em conceitos novos, que é o tema da aula de hoje. Olha só, o Nietzsche, ele vai dizer o seguinte, cara, já houve uma sociedade de homens fortes. Já houve uma sociedade na qual os homens exerciam a sua vontade de potência, exerciam seus desejos contraditórios. E esse momento foi a Grécia arcaica. O que é a Grécia arcaica? A Grécia arcaica foi um período grego anterior à Grécia antiga, anterior à filosofia, anterior ao surgimento da filosofia. Então, o que o Nietzsche está dizendo é o seguinte, olha, houve um período antes da filosofia surgir, na qual os gregos viviam como fortes. Entendeu? Raríssimas pessoas queriam estabelecer valores morais, e eles viviam livres, de maneira livre, eram espíritos livres. O Nietzsche também gosta de chamar de espíritos livres. Então, esse período histórico, há muito tempo atrás, lá na Grécia arcaica, ali por volta do século VIII, VII a.C., nós tínhamos ali uma sociedade de homens fortes. Homens que viviam de acordo com a sua vontade de potência. Então, preste atenção. O que o Nietzsche está nos mostrando é que já fomos fortes e por uma série de acontecimentos históricos nós enfraquecemos. Nós deixamos os fracos dominarem. Então, houve uma decadência na cultura. Prestem atenção no que eu estou dizendo agora. Já caiu uma questão no Enem, né, onde a resposta certa era que Nietzsche, né, demonstrava a decadência na cultura. A decadência na cultura. O que ele quer dizer com decadência na cultura? Ele quer dizer o seguinte, olha, já fomos fortes lá na Grécia arcaica, né, e fomos decaindo culturalmente até chegar nesse momento atual, lá no momento de Nietzsche, onde as pessoas são fracas, onde as pessoas simplesmente querem apenas obedecer os valores morais. Então, hoje nós vivemos uma geração de ressentidos, de recalcados, de fracos, né, que negam a sua própria vontade de potência. Então, nós somos produtos de uma decadência cultural. Uma decadência que teve ali início com o surgimento da filosofia e foi decaindo até os dias de hoje. Né? Então, olha só, presta atenção. A aula de hoje, então, vai ser estabelecida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos analisar essa decadência cultural, e na segunda parte, nós vamos analisar o que foi esse período dos fortes, que foi a Grécia arcaica, e como é que nós podemos fazer ela renascer hoje em dia. Perceberam a questão? Então, a nossa aula vai ser constituída de duas partes. Primeiro, vamos analisar a decadência cultural, para depois analisar o que era o homem forte da Grécia arcaica. Infelizmente, a gente vai ter que trabalhar isso somente na aula de hoje. Se tivesse mais uma aula, seria o ideal, porque nós separaríamos os dois em duas aulas diferentes, mas não tem problema. Eu vou sintetizar tudo na aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Como funcionou a decadência cultural? O que fez a cultura decair tanto, segundo Nietzsche, ao ponto dos homens se tornarem fracos, tá? Vale a pena aqui lembrar, de novo, tudo que for falado aqui não é a opinião do professor, tá? Estou apenas destacando aquilo que Nietzsche percebeu da sociedade. Joia? Tudo que for falado aqui está escrito nos livros do Nietzsche. Joia? Então, o Nietzsche, ele vai traçar ali, vai tentar sintetizar ali, dentro de uma explicação, o que foi a decadência cultural. O Nietzsche vai dizer o seguinte, prestem muita atenção. A decadência cultural, ela é simbolizada pela estruturação dos valores morais. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Eu quero dizer que antes, lá na Grécia arcaica, os homens fortes viviam sem uma moral estabelecida. Não havia uma moral estabelecida. Então, eles viviam de maneira livre. Eles viviam de acordo com suas vontades de potência. Percebe? E aconteceu alguma coisa que, nesse acontecimento, os valores morais começaram a ser estabelecidos. E esses valores morais foram sendo constituídos dentro dessa decadência cultural até chegarmos aos dias de hoje. Então, o Nietzsche vai propor analisar essa decadência cultural. Presta atenção. Então, analisar a decadência cultural, na verdade, é analisar o surgimento dos valores morais. Ó. É analisar como foi que os valores morais surgiram. É isso que Nietzsche vai tentar analisar. E aí ele vai escrever um livro sobre isso. Olha o título do livro. Ó. Genealogia da Moral. Genealogia da Moral. Por que tem esse título? Ó? Logia, estudo. Gênea vem de Gênese. Gênese é surgimento, é nascimento.
Então ele vai estudar o surgimento da moral. Então, desde o primeiro momento que a moral surgiu, ela foi sendo estruturada até vivermos os dias de hoje, que é de plena decadência. Então, houve um período em que os gregos não agiam pela moral, a moral foi se estabelecendo nesse decorrer do tempo, até chegarmos à decadência máxima, ao fundo do poço, que são os dias de hoje. Dias de hoje é que lê-se, obviamente, os dias do Nietzsche, tá? Nataline pergunta, então ele diz que a cultura é baseada na moral? É isso aí, Nataline. Ele diz isso. A decadência da cultura na verdade, é o seguinte, existe a cultura dos fortes e a cultura dos fracos, Nataline. A cultura dos fortes é a Grécia arcaica, que eu vou explicar no segundo momento da aula. E a cultura dos fracos é aquela que é estabelecida nos valores morais. Percebeu, Nataline? É aquela que é estabelecida nos valores morais. Então ele vai traçar o quê? A história dos valores morais, para mostrar como a cultura foi sendo decadente, foi decaindo. Percebeu? Então ele vai traçar uma genealogia da moral, um estudo da origem da moral. Né? É o seguinte, como é que a moral nos apresenta? Como é que a moral ela é apresentada para nós? Sempre ela é apresentada, sempre, independente de qual moral você esteja analisando. Ela é sempre demonstrada para a gente através de valores duplos, duais. É sempre assim, a moral nos diz o que é certo e o que é errado. A moral sempre nos diz, o que é o bem, o que é o mal. A moral sempre nos diz, o que é verdadeiro, o que é falso. Então a moral, ela é sempre estruturada, ela sempre aparece para nós como valores duais de certo e errado. Sempre. Isso aqui você pode fazer, isso você não pode. Toda moral estabelecida é estabelecida dessa forma. Né? Então, o Nietzsche vai partir do princípio que toda moral surge através de uma dualidade de valores. De uma dualidade de valores. Que, segundo ele, não faz parte da natureza humana. O homem não nasceu com a propensão de buscar o que é certo do que é errado. Certo e errado para Nietzsche são valores artificiais criados para controlar os homens fortes. Para tentar frear a força dos homens. Para tentar frear a vontade de potência dos homens. Para tentar negar a vontade de potência dos homens. Então, todos os valores eles são duais para tentar incriminar, marginalizar os homens fortes. Percebe a questão? Você imagina lá no interativo, alguém teve o desejo de quebrar a vidraça, cara. O cara teve um impulso, ele vai e quebra, só para ver o caos acontecendo. Cara, na hora, a moral estruturada do colégio interativo vai em cima dele, para culpá-lo, para marginalizá-lo, para puni-lo. Percebe a questão? É a mesma coisa ao falar dos valores morais estruturados dentro da história da cultura, da decadência da cultura. Então, Nietzsche vai dizer o seguinte, olha, em algum momento da história foram criadas essas dualidades de valores para tentar incriminar, marginalizar e culpar o forte, para enfraquecer o homem, para fazer com que o homem negue a sua vontade de potência. Percebe a questão? Então, Nietzsche vai dizer o seguinte, cara, olha, houve um início disso daí. Houve um início. E qual foi o início? O início dos valores morais, segundo Nietzsche, nasce com a filosofia metafísica de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, presta atenção. A primeira porrada que o Nietzsche dá é em Sócrates, Platão e Aristóteles. Por quê? Segundo Nietzsche, Sócrates, Platão e Aristóteles criaram uma metafísica que já constrói no imaginário dos gregos uma dualidade de valores de certo e errado. De certo e errado. O que vão dizer Sócrates, Platão e Aristóteles? Olha o que eles vão dizer. Os três vão dizer o seguinte, de maneira unânime. Eles vão dizer o seguinte, olha, o homem é dotado de razão. O homem é um animal racional. E essa razão do homem pode conhecer a realidade desde que essa razão consiga disciplinar os instintos animais. Então, olha o que Sócrates, Platão e Aristóteles nos diz. Eles estão dizendo o seguinte, olha, o homem só consegue buscar a verdade da realidade quando esse homem consegue usar a sua razão para disciplinar, ordenar, enfraquecer
os instintos animais. Ó. Então, nasce com Sócrates, Platão e Aristóteles uma dualidade. Razão versus instintos. Razão versus instintos. Então, o que Sócrates, Platão e Aristóteles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte, olha, a gente tem que negar, de alguma forma, os nossos instintos animais em nome da razão. Só que olha que interessante. O que caracteriza os instintos animais? O que caracteriza os instintos animais são impulsos que nós não sabemos de onde vêm, mas eles existem. São impulsos desordenados que nos movimentam em busca do objeto do desejo. Então, quando nós obedecemos os instintos, segundo Sócrates, Platão e Aristóteles, nós vivemos como animais. Mas como os animais vivem? Eles vivem de acordo com seus desejos, com seus impulsos. E esses impulsos são contraditórios. Então, o Sócrates, Platão e Aristóteles vão dizer o seguinte, olha, viver por esses impulsos contraditórios não vai dar certo. Então, a gente tem dentro aqui da gente uma razão que só ganha forma na nossa maturidade, na nossa idade adulta, que vai organizar os instintos, que vai ordenar os instintos, que vai frear os instintos. Então, o que o Nietzsche vai fazer? Ele vai fazer uma interpretação disso dizendo o seguinte, olha, Sócrates, Platão e Aristóteles estão matando o homem. Estão matando o homem. Estão negando a vontade de potência do homem. Cara, isso aí que eles estão chamando de instintos são as coisas mais verdadeiras que existem dentro do homem. Os instintos são a vontade de potência, caramba. Eles estão querendo que a gente negue os nossos próprios desejos. Que porcaria é essa? E outra coisa, o Nietzsche vai perguntar, que história de razão é essa? Uma razão que já nasce comigo, mas eu só consigo usar quando eu tenho a maturidade? Então não nasce comigo, caramba. Esse papo de razão é mentira. Então qual vai ser a conclusão que o Nietzsche vai chegar? A conclusão vai ser que Sócrates, Platão e Aristóteles criaram essa tal de razão para exibir um controle sobre os homens que têm a coragem de viver pelos instintos. Perceberam a questão? Então, olha só, para efeito de Enem, a primeira dualidade moral que vai existir para enfraquecer o homem é a dualidade criada por Sócrates, Platão e Aristóteles. A dualidade que explica que a razão deve ordenar e frear os instintos. Então, você vai ter razão versus instintos. Quem age com a razão está certo, quem age com os instintos está errado. Estão compreendendo? Então, quando o Nietzsche faz a genealogia da moral, a primeira notícia que ele tem dos valores duais da moral, que vão negar o homem forte da Grécia arcaica, né, vão ser os instintos, vão ser os valores morais criados por Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, a Nataline pergunta, ele nega a razão humana? Nega, Nataline. Segundo Nietzsche, a razão humana é uma criação artificializada. A razão humana não é uma característica da natureza humana. Não é uma característica. Foi algo que criaram para enfraquecer os instintos animais. Aí a Nataline pergunta, o que vai diferenciar os homens dos animais, então? O que vai diferenciar os homens dos animais, segundo Nietzsche, é que os homens podem se enfraquecer. E alguns animais também se enfraquecem. Então, como é que eu vou dizer? É mais fácil para um animal ser forte do que o homem. O homem cria muitas desculpas para se enfraquecer. Você vai entender isso melhor no final da aula, quando a gente explicar o que é o homem forte para Nietzsche. Tá? Fique tranquilo. Mas sobre a sua primeira pergunta, posso afirmar 100%. A resposta é bem clara. O Nietzsche nega que a razão humana seja uma característica da natureza humana. A razão é uma criação que o Sócrates, Platão e Aristóteles colocaram em pauta para enfraquecer os instintos. E os instintos, sim, é que são naturais. É que são naturais. E nós deveríamos obedecer os instintos. Entende? Aquele questionamento que geralmente o adolescente faz, ó, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer? Por que você está falando que eu tenho que ter bom senso e eu não posso fazer isso? Cabe aqui. O Nietzsche está dizendo, olha, os gregos arcaicos agiam pelos instintos, eram livres. Eram tão honestos com eles mesmos que eles viviam de acordo com seus próprios desejos. Aí veio a razão da filosofia socrático-platônica aristotélica, que veio enfraquecer esses instintos. Então o homem morre um pouquinho quando Sócrates, Platão e Aristóteles fazem sucesso. Quando a filosofia desses três começam a ditar as regras entre os gregos.
Perceberam? Então, para o esquema do Enem, você tem que colocar, ó, início da decadência da cultura. Sócrates, Platão e Aristóteles criam a oposição entre a razão e os instintos. A razão e os instintos. Certo e errado. Percebe? Ali o grego arcaico morre um pouco. Você viu a questão? Então, o que acontece? Na medida em que a filosofia grega vai avançando, ela vai tomando conta do Ocidente, né? Até que a gente chega ali, beirando a Idade Média. O que vai acontecer na Idade Média? Segundo Nietzsche, antes da Idade Média, vai surgir alguém que é um homem criativo. Nietzsche vai elogiar esse alguém, esse personagem histórico. Que personagem histórico é esse? Jesus Cristo. Olha que doideira. Nietzsche elogia Jesus Cristo mesmo sendo um ateu. O que o Nietzsche vai dizer? Presta atenção que está analisando a história da decadência cultural. O Nietzsche vai dizer o seguinte, cara, esse Jesus Cristo aí, ele é um homem forte. Por que ele é um homem forte? Porque quando eu analiso a sua biografia, a sua narrativa de vida trazida pelas escrituras, eu percebo que é um cara que, primeiro, foi contra os valores morais judaicos. Toda hora ele dá porrada nos doutores da lei, cara. Então esse Jesus Cristo, ele está muito afim de afirmar os seus próprios desejos. A tal ponto que esse Jesus Cristo diz, olha, eu sou a verdade. Então, percebam a figura de Cristo. Ele não diz, vim para obedecer à verdade. Ele diz, olha, eu sou a verdade. O Nietzsche vai ler isso e fazer uma interpretação nietzschiana ao ponto de dizer, caramba, Jesus Cristo é um homem forte. O Nietzsche tem um livro chamado O Anticristo, no qual ele mete a porrada na Igreja Católica. Ele mete a porrada na religião cristã em geral. E aí, em determinado momento do livro, ele diz assim, olha, o único cristão morreu na cruz. Ele diz, o único cristão de verdade foi Jesus. O restante não. O restante obedeceu uma moral estabelecida. Então, o que ele vai dizer? Olha, Jesus Cristo é um homem forte. Só que, cara, os seguidores de Cristo já não são. Porque eles são seguidores. Os seguidores estão negando a sua vontade de potência em nome de valores morais que eles, de alguma forma, concluíram da vida de Cristo. Então, qual vai ser o segundo momento da decadência cultural? O segundo momento da decadência cultural vai ser o império da religião cristã. A gente vai meter a porrada na religião cristã. Ele não vai meter a porrada em Jesus, mas vai meter a porrada no cristianismo. Ele vai dizer, olha, o cristianismo contribuiu ainda mais com a decadência cultural. O que o cristianismo vai fazer? O cristianismo vai fazer uma leitura da moral grega de Sócrates, Platão e Aristóteles e vai elevar isso a uma potencialidade ainda maior, a um controle ainda maior. Porque o cristianismo vai colocar em pauta a ideia de pecado. A ideia de pecado. Prestem atenção. O que diz a ideia de pecado? A ideia de pecado vem para afirmar o seguinte, olha, é pecador o indivíduo que vive pelo mal. E viver pelo mal é viver pelos prazeres da carne. É viver pelo mundo. O homem pecador é o homem que vive pelos pecados da carne e pelo mundo. E pelo mundo. O que Nietzsche vai fazer? O que o Nietzsche vai interpretar disso daí? Ele vai dizer o seguinte, olha, todo homem que vive pelos próprios desejos, que são os tais dos desejos da carne, está errado, segundo o cristianismo. E todo homem que vive pelos prazeres que o mundo fornece também está errado. Então, o que a gente vai dizer? Caramba, o cristianismo está negando a própria vida. Está negando a própria vida. Olha o que o cristianismo diz. Se você negar a sua própria vida, ou seja, se você negar os prazeres da carne e negar o mundo, você vai viver um paraíso depois que morrer. A gente vai dizer, porra, isso daí é negação da vida, cara. O cristianismo está pedindo para eu não viver, cara. O cristianismo está pedindo para eu não viver pelos meus prazeres. O cristianismo está pedindo para eu não curtir os prazeres trazidos pelo mundo. Cara, o que é isso? Isso é negação do homem. Isso é negação da vida. Então, em outras palavras, o que o cristianismo está fazendo? Ele está criando uma nova dualidade de valores, ó. Bem e mal. Bem e mal. É do bem o indivíduo que nega os seus desejos
da carne e que não curte os prazeres fornecidos pelo mundo. E está no caminho do mal alguém que cede os desejos da carne e curte os prazeres do mundo. Então Nietzsche está dizendo o seguinte, cara, o cristianismo está promovendo uma inversão. Uma inversão. O cristianismo está pedindo para eu negar minha própria vida, negar os meus desejos, negar o que o mundo me fornece, em nome de algo que eles inventaram para me controlar. Então, cara, o cristianismo é um tipo de controle. O cristianismo criou com a ideia de pecado um controle ainda mais efetivo do que a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles. Percebe? Então, o cristianismo elevou a moral socrático-platônica aristotélica a outro patamar. Cara, o cristianismo veio para controlar. Essa é a percepção do Nietzsche. Então, Nietzsche vai meter a porrada no cristianismo nesse seu livro, O Anticristo. Percebe? Ele vai dizer, olha, o cristianismo inverteu tudo. Ele quer que nós neguemos a nossa própria vida, a nossa própria vontade e potência, em nome de um paraíso que eu só vou curtir depois que eu morrer. Que história é essa? Depois que eu morrer, acabou a vida, cara. Que história é essa? Percebe? Ó, esse impulso que o adolescente às vezes tem de meter a porrada na religião, o impulso, esse impulso está valorizado na filosofia nietzschiana. O Nietzsche está corroborando intelectualmente, está dizendo, cara, é isso aí mesmo, a gente tem que dar porrada na religião. Porque, cara, eles, ao invés deles agirem pela vontade de potência, estão negando isso. Essa ideia de pecado é uma prisão. É uma prisão. Isso é controle. Isso está errado. Isso está errado. Percebe a questão? Então, o Nietzsche está dizendo que a decadência cultural ganhou o segundo capítulo. Um capítulo no qual os homens fracos começaram a exercitar o seu controle de forma ainda mais efetiva. Deu para entender essa parada? Então, até agora, ele meteu a porrada em dois saberes. Ó. Filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles, que criou a oposição razão e instintos, e cristianismo, que criou a oposição bem e mal. Está todo mundo entendendo? Até aqui, beleza? Respondem sim aí, por favor. Pra gente continuar. Percebam que o Nietzsche está dando a porrada em tudo. Está deixando pedra sobre pedra. Obrigado, Sayuri, Daniel, Breno. Valeu, isso aí. Valeu, galera. Então, beleza, continuando. Continuando. Qualquer pergunta pode interromper, igual a Nataline faz, tá? O que vai acontecer? Quando chega o fim da Idade Média, você tem ali a Revolução Científica. A ciência começa a ganhar a atuação mais principal no lugar da religião. Não é isso? Tiago Melo perguntou aqui, ó. Professor, quem cria uma ideologia é um homem forte, mas quem segue ela é fraco, então? É mais ou menos isso, Tiago. Só que olha só, Tiago. É típico do homem forte não querer controlar. Ele controla naturalmente, mas ele não quer controlar. Porque se a finalidade do homem forte é controlar os fracos, então ele está obedecendo uma finalidade. Ele está obedecendo uma espécie de moral, percebe, Tiago? Os homens fracos obedecem, às vezes, uma ideologia por fraqueza. O homem forte não quer controlar ninguém, o homem forte age sozinho. Cuidado! É muito fácil confundir o que Nietzsche está dizendo. Nietzsche não está defendendo que o homem forte controle os fracos. Ele está dizendo que o homem forte deve agir segundo sua vontade de potência, ponto. Se o homem forte controla os fracos, isso é por uma consequência casual. Percebe, Thiago? Não é da finalidade do homem forte controlar os homens fracos. Os homens fracos é que querem controlar outros homens fracos. Percebe? Porque olha só, quando o homem fraco vê um homem forte, ele sente inveja, ressentimento, recalque. Ele sente isso tudo. Um monte de paixões negativas fluem dentro dele. Aí o que ele faz? Olha que bizarro. Ele faz de tudo para evitar que o homem forte apareça. Então ele marginaliza, culpa, pune o homem forte. Então, geralmente, quem cria a moral são homens fracos. São homens fracos. Lembra da história das ovelhinhas? As ovelhinhas se reúnem, se autoproclamam boazinhas e coitadinhas e nomeiam a águia que age sozinha como um mago. É típico do homem ressentido, recalcado, invejoso,
nomear o forte como culpado, tá? Olha, cara, eu, Roberto Varela, tô emitindo uma, ó, não esqueça, não é professor, tô emitindo a opinião de Roberto Varela, tá? Eu discordo quase tudo do Nietzsche, cara, quase tudo, né? Eu falei a você, estudei muito Nietzsche na faculdade e apliquei muito na minha vida, então eu discordo porque, na minha opinião, não deu certo comigo. Sei lá, pode ser que dê certo com outra pessoa, comigo não rolou. Então eu discordo da maioria das coisas que ele fala. Só que, cara, algumas coisas dentro da psicologia, ele acertou. Ele acertou. Se você observa, eu não acho que quem obedeça a valores morais é fraco. Eu discordo disso dele. Tá? Mas dá para tirar uma característica da psicologia humana daí do Nietzsche que é verdadeira, cara. Realmente, cara, quando um homem fraco, ele percebe alguém mais forte do que ele, rola uma inveja, um recalque, um ressentimento. E a tendência desse fraco reunir e buscar vozes para culpar e punir o forte. Isso é um traço comum da psicologia humana. Isso me parece ser verdadeiro, cara. O Nietzsche, aquele tipo de autor, aliás, vale aqui um aviso, tá? É muito característico dos autores pós-modernos errarem no sistema geral e acertarem em aspectos acidentais, cara. Eles acertam em alguns aspectos, mas erram no geral, na minha opinião. Enquanto que os tradicionais acertam no geral e erram em alguns aspectos. Isso é uma opinião particular, tá? Então o Nietzsche, na minha opinião, acerta em algumas coisas da psicologia humana, cara. É incrível. Eu acho o Nietzsche, a interpretação que eu faço, eu acho ele muito mais poeta e psicólogo do que propriamente filósofo. Na minha humilde opinião, tá? Isso é muito característico nos autores da pós-modernidade. Não negarem qualquer sistema filosófico e acertarem em um ponto ou outro, tá? Isso parece que é meio evidente em Nietzsche para mim. Quem não concorda ou desconfia dessa minha opinião, eu aconselho ler os livros do Nietzsche, cara. Assim, aliás, aconselho depois de ler muita literatura e filosofia tradicional, porque o Nietzsche é perigoso. Mas se quiserem ler, obviamente tem que ler mesmo, tá? Voltando então à aula. Então, Nietzsche, ele achou ali um segundo degrau da decadência humana, né, da decadência cultural, estipulada pelo cristianismo. Aí chega a Idade Moderna, que é o avanço da ciência. Deus sai do centro e entra o homem. Né? Aí vão vir a ciência e os filósofos modernos. Né? Vão aparecer aí Marx, Kant, né? Hegel. Todos esses filósofos modernos vão apanhar também do Nietzsche. Que olha o que o Nietzsche vai dizer. Quando a ciência surge... Peraí que tem outra pergunta aqui. Não. Quando a ciência surge, a ciência ela proclama a morte da religião. Então, aparentemente, dentro da filosofia nietzschiana, isso é uma coisa boa. Pô, agora vai fortalecer novamente o homem. Cara, o homem foi para o centro de tudo. Então, Nietzsche ele vai perceber o seguinte na modernidade. É decretado historicamente a morte de Deus. A morte de Deus. Por favor, gravem essa parte da filosofia de Nietzsche, que é muito importante. A frase Deus está morto é uma frase de Nietzsche. Mas não é porque Nietzsche decretou a morte de Deus. Ele está percebendo algo que aconteceu na história humana. Ele vai dizer o seguinte, olha, a modernidade, ela é entendida pelo decreto da morte de Deus. A ciência matou Deus, a filosofia moderna matou Deus. Então, a evolução científica, o progresso científico, a revolução científica, junto com René Descartes, o empirismo, Locke, Bacon, Hegel, Marx, essa galera matou Deus, cara. Matou Deus. E falou, olha, tudo é conhecimento do homem. O homem está no centro de tudo. Então, a ciência estabelece uma nova estrutura de valores, matando o Deus da religião. E aí o Nietzsche vai dizer o seguinte, os homens, então, ameaçam comemorar a força do homem, mas percebem no momento seguinte que o homem continua fraco e, pior, aumentou a sua fraqueza. Por quê? Quando a ciência e a filosofia moderna decretam a morte de Deus e negam os valores de bem e mal, elas criam uma nova dualidade de valores que tem um controle ainda maior, que é o controle científico. Agora, a ciência moderna, junto com os filósofos modernos, vão estabelecer os valores de verdadeiro e falso, de verdade e falsidade. Olha o que diz a ciência, olha o que dizem os filósofos modernos. Eles vão dizer o seguinte,
Está do lado da verdade o homem que obedece um método científico-filosófico. Está do lado da mentira o homem que nega o método científico-filosófico. Então, é o método científico-filosófico moderno que estabelece o novo controle sobre os homens fortes. Agora, os homens fortes vão ser punidos pelo método científico-filosófico. Como assim, professor? Simples. Agora, eu, indivíduo humano, eu não tenho o entendimento da realidade de acordo com a minha vontade de potência. Eu não experimento o mundo caótico com caos de forças e desejos que existem dentro de mim. Não, muito pelo contrário. Eu só posso entender o mundo agora mediante um método imposto pelos cientistas e pelos filósofos modernos. Isso, obviamente, também é negação da vontade de potência. Isso, obviamente, também é controle. Percebe a questão? Porque, olha só, o método científico não lê poesia. O método científico não quer saber da criatividade humana. O método científico não quer saber dos desejos do homem. O método científico, ele é um controle, ele é uma imposição. É uma imposição. Percebe a questão? O método científico nega a vontade de potência do indivíduo. Nega, é um controle. Agora, só vai ser estabelecido como verdadeiro aquilo que o cientista disser que é verdadeiro. Eu não posso experimentar mais o mundo por mim mesmo. Eu não posso experimentar mais o mundo de acordo com a minha vontade de potência. A minha vontade de potência agora é regrada pelo consenso científico, pelo coletivismo montado pela ciência e pela filosofia moderna. E aqui Marx vai dar porrada em todo mundo, cara. Ele vai dar porrada na ciência, vai dar porrada em Descartes, vai dar porrada em Marx, vai dar porrada em tudo. O Nietzsche vai dizer, inclusive, vocês estão achando bonitinho, cara, levantar o pulso aí e gritar por igualdade? Quem grita por igualdade é escravo. Igualdade se subentende todos dentro de um mesmo parâmetro. E se todos estão dentro do mesmo parâmetro, estão em controle, caramba. Porque a vontade potente de cada um é diferente. Não há possibilidade de coletivismo. O Marx é um fraco. Marx, aliás, o Nietzsche vai chamar o Marx de ressentido. Vai falar, ó, o Marx é um ressentido. Tem inveja de quem tem. Tem inveja. Ele vai dizer o seguinte, que o movimento marxista é movido pela inveja. A inveja sobre aquilo, sobre aqueles que têm. É uma inveja. E se é inveja, cara, é uma espécie de sentimento negativo fraco. A inveja tende a punir o outro ao invés de agir pela sua própria vontade de potência. Percebe a questão? Então, segundo Marx, a ciência moderna e a filosofia moderna, elas destroem Deus, matam Deus, destroem a religião, mas impõem uma nova dualidade de valores no lugar, que é o valor de verdadeiro e de falsidade. É isso? A Natalina pede para repetir. Simples. O Nietzsche está criticando todos os pensadores modernos, dizendo que os pensadores modernos procuram consenso. E sempre o consenso através de um método. Vai ter o método racionalista de Descartes, vai ter o método empirista de Francis Bacon, vai ter o método dialético do Hegel, vai ter o método de luta de classes do Marx. Todos esses caras, cara, olha, estão exercendo controle também. Todos eles são movidos por inveja. Por inveja do diferente. Eles querem controlar o diferente. Querem impor um método filosófico científico. Percebe a questão? É engraçado que a gente vai estudar no bimestre que vem um pensador chamado Michel Foucault, a gente vai estudar em sociologia, e ele é um Nietzscheano, ou seja, ele segue as ideias de Nietzsche, mais ou menos assim. E aí, só que ele é contemporâneo, ele viveu mais próximo de nós, né? Ele morreu ali na década de 80, início da década de 80, final da década de 70. O Foucault vai dizer que o maior controle exercido hoje é o controle da verdade científica. Ele continua o projeto do Nietzsche, percebe? Então, quando existe o valor da verdade, esse valor da verdade exerce um controle sobre o homem, porque para Nietzsche a verdade não existe. O que matou Deus, Mila, foi a ciência, foi o avanço científico, foi o antropocentrismo moderno, que retirou Deus do centro e se colocou no centro. Então, quem matou Deus foram os cientistas modernos, foi René Descartes, foi o empirismo, foram todas as correntes modernas, foi o Marx. Todos eles mataram Deus. Mas ao matar Deus, eles não
permitiram a liberdade humana, a vontade de potência de novo no alto. Não, não. Eles exerceram um novo controle, ainda mais eficaz que a religião, que é o método moderno, o método científico, filosófico moderno. Entendeu, Mila? Então, todas as correntes modernas mataram Deus de alguma forma. Perceberam? Então, o que o Nietzsche acabou de fazer, cara? Ele traçou a história da moral. Desde quando a moral surgiu com Sócrates, Platão e Aristóteles, até os dias de hoje. Nos dias de hoje, a moral é estabelecida pelo conhecimento, pelo método científico filosófico moderno. Então, um homem forte, cara, ele vai ter que destruir todos esses valores morais para ele exercer sua vontade de potência. Você vê a questão? Deu para entender essa parte da decadência cultural? Ó? Ele traçou a história da moral, a genealogia da moral. Estudou a origem da moral e veio mostrando como a moral foi evoluindo até chegar aos dias de hoje. Hoje, segundo Nietzsche, somos reféns da ciência. Somos escravos da ciência. Matamos Deus, matamos a religião, que é uma forma também de controle, mas colocamos um outro controle no lugar, então não adiantou muita coisa. É isso que o Nietzsche está percebendo. Ok? Bem, diante disso, nós vamos agora para a segunda parte da aula. Né? Porque olha só, até agora o Nietzsche, a única coisa que ele fez foi dar porrada. Criticou tudo. Só que, cara, ele tem que propor uma solução. Não adianta destruir tudo. Ele tem que propor uma solução. Então tem que prestar muita atenção agora. Muita atenção. Presta atenção. O Nietzsche vai dizer o seguinte, olha só. Quando a ciência matou Deus, a ciência propôs um novo controle no lugar. Só que esse novo controle no lugar não conseguiu dar um sentido para a vida do homem. Tem que prestar muita atenção aqui agora. Sócrates, Platão e Aristóteles, eles exerciam um controle, mas também davam no pacote um sentido para a vida humana. Lembra do Aristóteles? Ele nos dizia, olha, a finalidade da existência humana é a felicidade. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles diziam, ó, o sentido da vida humana é esse. Então, eles exerciam um controle sobre o homem e diziam que o homem tem um sentido para a vida, que é a felicidade. O cristianismo exerceu um novo controle, que é o bem e mal. Mas deu também para o homem um sentido para a própria vida. Diz o seguinte, olha, o sentido para a vida humana é o paraíso. Depois que o homem morrer, se ele negar bem aqui a sua vontade de potência, ele vai ter um prêmio depois da morte, que é o paraíso. Então, viva de acordo com esse sentido. Então, tanto Sócrates, Platão e Aristóteles, quanto o cristianismo, deram um sentido para a vida do homem. Sentido esse que é caô. O Nietzsche já percebeu que é um caô. Isso aí também é uma forma de controle. Mas deu um sentido para a vida humana. A ciência não, cara. Olha que doido. A ciência exerceu um controle sobre o homem, mas não deu um sentido para a vida humana. Só nos mostrou como devemos conhecer a realidade. Mas poucos filósofos deram um sentido. Né? Você tem lá o Marx, que dá um sentido, né? Fala, ó, o sentido é a revolução, é a justiça social. Você até tem um sentido, mas olha só, é um sentido que você não alcança em vida. Você vai morrer no meio da revolução e o paraíso não vai ser alcançado. Então a ciência deixa o homem sem um sentido para a própria vida. Está todo mundo acompanhando? Então o que o Nietzsche vai dizer? Olha, por mais que eu esteja aqui metendo a porrada na ciência, a ciência tem uma vantagem. Não vem com esse papinho de trazer sentido para a vida humana. Porque a vida humana não tem sentido. Tudo é caos. Então o que o Nietzsche vai dizer? Presta atenção. O Nietzsche vai dizer que após o período científico, nós estamos... Aliás, após não. Durante esse momento científico, nós estamos vivendo uma espécie de niilismo. Presta atenção. Niilismo. O que é niilismo? O que é niilismo? A palavra nihil vem de nihil, do latim nihil, que significa nada. Os nihilistas defendem que não há um sentido para a vida humana. O homem tem desejo de nada, vontade de nada. O nihilista prega que não há um sentido para a vida humana. Então o homem, em plena
em pleno momento científico, em plena história científica, o homem vive uma espécie de falta de sentido para a própria vida. Uma espécie de niilismo. Vocês estão compreendendo? Então nós vivemos um vazio existencial nesse momento atual. Vazio existencial esse que nunca houve na história humana. Né? Na minha opinião, aí está aí uma outra coisa que o Nietzsche acerta. Né? Realmente nós vivemos um vazio existencial nos dias de hoje. E esse vazio existencial, segundo Nietzsche, está relacionado à questão da falta de sentido da vida. Nós matamos a felicidade humana, matamos Deus, e agora nós não temos o sentido para a vida. Só que, segundo Nietzsche, isso não é de todo ruim. Então, o que o Nietzsche vai fazer? Presta atenção. Ele vai escrever um livro chamado Renascimento da Tragédia, no qual ele vai dizer o seguinte: a única maneira de vivermos bem esse momento, de vivermos como homens fortes nesse momento, é recuperando uma sociedade que já não existe mais. Uma sociedade que foi assassinada por Sócrates, Platão e Aristóteles, que foi a Grécia arcaica. Como eu disse no início da aula, os gregos arcaicos viviam como fortes, viviam pela vontade de potência. E nós devemos trazer essa Grécia arcaica para os dias de hoje, para que o homem consiga viver bem no meio do niilismo, para que cada indivíduo ache na sua vontade de potência o seu próprio sentido. Não vai ser um sentido de vida para todos. Não é algo imposto de fora para dentro. Mas é um indivíduo que vai saber como agir, que vai exercer a sua vontade de potência, que vai encontrar o seu próprio sentido de vida na sua própria vontade de potência. Então Nietzsche vai dizer o seguinte: só há uma maneira de superar o niilismo. Só há uma maneira de preencher esse vácuo deixado pelo niilismo, que é agindo pela sua própria vontade de potência, recuperando aquela força dos gregos arcaicos. Estão entendendo a questão? Então, olha só, o Nietzsche está propondo um renascimento de modo de vida dos gregos arcaicos. Está dando para entender? Agora, que modo de vida é esse? Que modo de vida é esse? Olha que coisa interessante, cara. É aqui que a aula ganha uma forma diferente dos outros momentos das aulas de Nietzsche. Mas que, no entanto, o aluno tem que compreender com muita maturidade. Porque essa parte da filosofia do Nietzsche que faz mais sucesso entre os jovens. Ela é mais atraente. O que o Nietzsche vai dizer? O Nietzsche vai dizer o seguinte, presta atenção. Como viviam os gregos arcaicos? Vamos primeiro analisar lá a Grécia arcaica, que segundo Nietzsche era uma sociedade de fortes. A Grécia arcaica vivia segundo uma religião, que era a religião dos gregos. Só que a religião dos gregos não era uma religião moralizante como é o cristianismo. A religião dos gregos era calcada nas tragédias gregas, nos mitos gregos. E o que narram os mitos? O que narram os mitos? Olha que coisa fantástica que o Nietzsche vai perceber. Os mitos narram, junto com as tragédias, principalmente nas tragédias, as tragédias narram a vida de um herói. A vida de um ser humano que age por ele mesmo. A vida de um ser humano que age de acordo com a vontade de potência. E que tem uma relação com os deuses. Só que olha que interessante. Os deuses gregos são muitos deuses gregos. E se você analisar as características dos deuses gregos, cada deus grego simboliza um aspecto da vontade de potência humana. Então você tem o deus do amor, o deus da guerra, o deus da embriaguez, o deus da luz, o deus da escuridão, o deus do caos, o deus da ordem. Todos os aspectos da vontade de potência humana estão simbolizados nas figuras dos deuses. Então, se você tem um conjunto gigantesco de deuses, você consegue expressar numa determinada cultura o conjunto gigantesco dos desejos contraditórios da vontade de potência humana. Então, a narrativa do herói na tragédia
é a narrativa sempre de um homem forte. Nunca é um herói que quer estabelecer uma moral. Ele vive a vida dele e dane-se o resto. Ele não obedece uma moral estabelecida. Ele vive de acordo com a sua vontade e potência. E ele tem uma relação mais ou menos familiar com os deuses de acordo com aquilo que a vontade e potência dele aponta. Vocês estão entendendo a questão? Então, as tragédias gregas são literaturas de homens fortes, segundo Nietzsche. Olha que legal. O Nietzsche, só para vocês terem uma ideia, cara, o Nietzsche foi amigo do músico Richard Wagner, né? O músico erudito. Porque, segundo Nietzsche, a música do Wagner expressava essas tragédias. Aquela música que muda de ritmo, aquela arte belíssima, que faz reviver em nós a nossa vontade de potência, que imita a tragédia grega. Então, por exemplo, você pega a Odisseia, que é uma tragédia grega, que conta a história de Ulisses. Olha que interessante. Ulisses é rei de Ítaca. Ele é chamado para uma guerra. Ele vai guerrear fora de Ítaca, longe de Ítaca. Ele vence a guerra, porque ele é corajoso, ele é um homem forte. Ele vence a guerra. Aí ele bate no peito e diz assim, olha, sem os homens, os deuses não são nada. Eu que sou foda. Os deuses não me ajudaram em nada. Aí os deuses olham para ele e falam assim, ah, é? Esqueceu que você tem que voltar para Ítaca. A volta para Ítaca é a Odisseia. Aí o que os deuses fazem? Vão impondo para ele um monte de dificuldades no caminho da volta. E ele vai superando todas as dificuldades. E ele faz amizade com um deus ou outro só. Somente com os deuses que simbolizam a sua vontade e potência. E ele consegue chegar a Ítaca, vencer todos os inimigos do caminho e voltar ao trono. Porra, essa é a narrativa de um homem forte, cara. Viveu pela sua vontade e potência. Não negou os seus desejos. Viveu por aquilo que ele quis fazer. Então, o que o Nietzsche vai dizer? Olha, na Grécia arcaica, os homens viviam de acordo com as tragédias. Que era viver, no fundo, de acordo com a sua vontade e potência. Olha que doideira. Os gregos enunciavam as tragédias pela poesia, pela música, pelo teatro. Então, o que os gregos... Antes de eu responder a pergunta da Nathalie. O que os gregos arcaicos faziam? Olha que genial. Eles usavam as artes para colocar a sua vontade de potência para fora, os seus desejos contraditórios para fora, de acordo com algum deus da mitologia grega. Então, por exemplo, se eles fossem homenagear o deus Dionísio, que é o deus do cultivo da uva e do vinho e da embriaguez, eles enchiam a cara do vinho, então eles matavam o desejo de enlouquecer. Homenageando Dionísio, que simboliza a loucura. Eles procuravam a beleza física do próprio corpo de acordo com a vontade de potência que busca beleza. Aí eles usavam Apolo. Eles amavam as outras pessoas não por conta de um amor caridoso, coletivista, como o cristianismo defende, mas um amor de Afrodite. O amor, às vezes, até da pulsão sexual. Eles participavam de cenas sexuais grotescas em grupo, para matar o desejo de sexo. Então, olha só, eles se remetiam da miríade dos deuses gregos para colocar alguns aspectos da vontade e potência que eles tinham para fora. Então, não tinha regra. Percebe a questão? Vamos ver a pergunta da Nathalie, as perguntas. Mas o que garante que não tinham valores morais na sociedade? Ó, eles não tinham valores morais na sociedade porque agir de acordo com a potência, cada hora eles agiam de um modo. Eles só usavam a miríade de deuses gregos porque cada deus grego simboliza um aspecto da vontade de potência. Então não há um conjunto lógico de impulsos trazido pelos deuses. Os deuses não se relacionam pela lógica. Tanto é que os deuses são inimigos uns dos outros. Toda hora eles estão brigando, estão em guerra. Assim como os desejos do homem. Estão sempre em guerra. Vence o desejo mais forte e aquele que se coloca para fora. Os soldados que iam guerrear poderiam ser obrigados. Ó, Natalino, segundo Nietzsche, não. O cara que ia para a guerra ia de acordo com uma vontade de potência, de guerrear e de matar. Ele exercia o seu desejo de matar na guerra. Percebe, Natalino? Então era uma sociedade de livres, segundo Nietzsche.
Perceberam a questão? Então ele vai dizer, olha, a Grécia arcaica, cara, olha, vivia de acordo com a vontade de potência. Era uma sociedade de fortes. Aí vem Sócrates, Platão e Aristóteles dizendo que a poesia mítica deve ser, de alguma forma, superada, em nome de uma razão, de uma linguagem racional. Isso é matar, segundo Nietzsche, obviamente, a força do homem. É enfraquecer o homem. Tá dando para entender, Nataline? Entendeu? Percebeu isso aí? Então, o que o Nietzsche vai propor? Ele vai propor o seguinte, olha só, a gente tem que viver igual os gregos arcaicos, cara. A gente tem que aqui arrumar um jeito de promover o renascimento da tragédia. Trazer as tragédias gregas para os dias de hoje. Mas peraí, Nietzsche, como é que faz isso, cara? Você impor isso, você já está negando a sua própria filosofia. Como é que propõe isso? Aí Nietzsche vai dizer, olha, tem um saber que existia desde a Grécia arcaica, que existe até hoje, e que não foi destruído. E é justamente nesse saber que está a nossa saída. É justamente nesse saber que nós podemos remontar a tragédia grega nos dias de hoje. Nós podemos promover o renascimento da tragédia. Ah, é, Nietzsche? Mas que saber é esse? Aí Nietzsche diz, esse saber é a arte. É a arte. Prestem atenção aqui agora. O Nietzsche está propondo a arte trágica como possibilidade de recuperação da força dos homens. Então, os homens podem voltar a viver de acordo com a sua vontade de potência, desde que ele viva uma vida artística. Uma vida trágica, artisticamente falando. Então, o que o Nietzsche está dizendo? Olha, os artistas trágicos são fortes. Eles são mais fortes que os cientistas, mais fortes que os religiosos, mais fortes que os filósofos. Os artistas trágicos são fortes, porque eles agem por eles mesmos. Então, o Nietzsche aqui claramente está fazendo uma apologia da arte. Ele está elevando a arte acima dos outros saberes. Então, a proposta de renascimento da tragédia, a proposta de recuperação da força humana, vai vir pela arte. Vai vir pela arte. Então, o artista é o homem forte. O artista é o homem forte. Mas vem cá, professor. O Nietzsche vai propor qualquer arte para recuperarmos a tragédia grega? Não. Ele vai apenas nomear um tipo de arte, que é a única arte que faz com que cada homem haja de acordo com a sua própria vontade e potência. Essa única arte é a arte trágica. É a arte trágica. Então não é outra arte, é apenas a arte trágica. Mas o que caracteriza a arte trágica? Isso que eu vou falar agora você tem que memorizar, cara. Pode ser cobrado no Enem. O que é a arte trágica para Nietzsche? Presta atenção. A arte trágica para Nietzsche, ou seja, a arte dos fortes, é a arte estabelecida através de duas pulsões, ou seja, forças, energias contrárias. Então, a única arte, que é a arte dos fortes, segundo Nietzsche, é a arte que se estabelece através de duas pulsões contrárias. Essas duas pulsões contrárias que formam a arte trágica, elas têm os nomes simbolizados por dois deuses gregos, Apolo e Dionísio. Prestem muita atenção aqui. Então, a arte ela tem que ser ao mesmo tempo, apolínea e dionisíaca. Então, numa arte do forte, que faz você colocar sua vontade de potência para fora, tem de ter a pulsão apolínea e a pulsão dionisíaca. A junção dessas duas pulsões contraditórias, dessas duas pulsões caóticas, formam a arte trágica. Então, o homem, nos dias de hoje, que vive pela pulsão dionisíaca e apolínea ao mesmo tempo, é um homem que age pela sua vontade de potência. É um homem forte. Percebe a questão?
Mas o que seriam essas duas pulsões? O que seriam essas duas pulsões? A pulsão apolínea é representada pelo deus Apolo, que é o deus da luz, da sabedoria, da inteligência, da ordem. Da ordem. E o deus Dionísio? O deus Dionísio é o deus do cultivo da uva, do vinho, da embriaguez, da loucura, da desordem. Então, de um lado, você tem o impulso da ordem, e de outro lado, o impulso da desordem. Apolo e Dionísio são inimigos, são contraditórios. A junção desses dois polos contraditórios fazem a vida humana do forte. Então, o homem forte, ao mesmo tempo, tem que ter um pouco de ordem e tem que ter muita desordem. Nossa, professor, que confuso. Como é que é isso na prática? O Nietzsche vai dizer o seguinte, olha, o homem que vive segundo a sua vontade de potência aceita os seus desejos contraditórios e coloca esses desejos para fora. Então o homem cai no impulso dionisíaco de viver a loucura dos seus desejos. O homem vive a loucura dos seus desejos e se mistura com o mundo, se joga no mundo. Age de acordo com a sua vontade de potência. Só que tem um detalhe. Quando ele se joga por esse impulso dionisíaco da loucura, ele acaba negando o seu próprio eu. E aí ele corre o risco de viver a loucura e nunca mais voltar. Só que para você inibir esse risco, você tem o polo apolíneo. O polo apolíneo é o caminho de volta. Você vive a loucura, goza dos seus desejos e depois retorna ao seu eu verdadeiro. Retorna apolineamente ao seu eu, à sua ordem da vida. Então esse caminho de viver a loucura e voltar é o caminho proposto pela arte trágica. Você vive a loucura dionisiacamente e você recupera o seu eu apolineamente. Percebe a questão? Então ele vai dizer, olha, toda a vida artística deve se basear nisso. Deve se basear nisso. O artista forte vive essa ida e volta. Essa ida e volta. É essa ida e volta que faz o homem forte. Perceberam a questão? É essa ida e volta que faz o homem agir pela sua vontade de potência. Percebem? Então o homem que é forte, ele age por um amor da própria vida. Que o Nietzsche vai dar um conceito para isso. Ele vai usar um termo em latim, amor fati. Amor fati. O que significa isso? Amor fati é a característica do indivíduo forte que vive a sua vida artisticamente, que ama a sua vida, não interessando as consequências. Ele ama, se joga na vida, vive pelos seus impulsos e tem a habilidade de retornar a si mesmo. Ele ama a sua vida como Ulisses viveu a sua vida na Odisseia. Ele vive a sua vida desafiando tudo e a todos. E depois recupera o seu centro. O homem vive amando a sua própria vida, custe o que custar. Ele não ama a vida do outro, ele ama a sua vida. Percebe a questão? Então o Nietzsche aqui ele vai colocar uma estética da existência. Ele vai dizer, olha, o homem deve viver, existir esteticamente, criando sempre novas possibilidades de vida para a afirmação da sua vontade de potência. Indo e voltando, correndo sempre o risco de enlouquecer, mas voltando apolineamente ao seu centro. Esse jogo de ida e volta é a vida do homem forte. É a vida do homem forte. É a vida do amor fati. É a vida do homem que ama a sua própria vida. Que ama a sua vida de forma necessária. Vocês estão entendendo isso? Ó? Então, se o Nietzsche olhasse para os dias de hoje, o Nietzsche só ia assinar embaixo da conduta dos artistas, cara. Dos artistas fortes, evidentemente. O que é um artista forte? Vou pegar aqui alguns exemplos, para vocês entenderem na prática do que o Nietzsche está dizendo, tá? Olha só, vou pegar aqui coisas que talvez vocês conheçam. Vamos na música primeiro. Vocês conhecem Jimi Hendrix, guitarrista?
Eu não sei se vocês conhecem. Alguém conhece Jimi Hendrix? Sim? Ah, beleza, uma galera conhece. Olha só, cara, se você analisa a biografia do Jimi Hendrix, você vai dizer, olha, esse cara viveu nietzscheanamente. Olha a arte do Jimi Hendrix. Olha a arte do Jimi Hendrix. Existe um vídeo muito famoso do Jimi Hendrix, que é um show que ele fez em Monterrey. Esse show em Monterrey é interessante, que a filmagem mostra ele tocando a guitarra, e ele tocava a guitarra sem olhar para a guitarra, cara. Sem olhar para a guitarra. Quando ele não olha para a guitarra, qual a impressão que ele passa para quem está vendo o vídeo? É de alguém que se jogou na música. O Jimi Hendrix não é um ser humano tocando uma guitarra apenas. É um ser humano que se misturou com a música. Ele flui na própria música que ele criou. A própria música é ele. Ele vive a loucura da música. O Jimi Hendrix, para quem não sabe, olha que doideira. Ele colocava um ácido, uma droga, na sua bandana. O suor ia deteriorando o papelão do ácido. Aquilo ia escorrendo pelo suor e entrava no canto do olho dele. Ele ia enlouquecendo e vivendo pela influência da droga a própria música. Ele ia se misturando com a música dionisiacamente. Ó. Dionísio. Ele se transformava na própria música. Se você olhar bem esse show, é engraçado. Tem no YouTube, eu acho. O olho dele fica virado. Você não vê a bolinha preta do olho dele. Fica tudo branco. Ele está em êxtase. Ele se misturou com a música. Isso é uma existência dionisíaca. É uma existência dionisíaca. É interessante nesse show que ao final do show ele bota fogo. O show ao vivo em Monterrey, Daniel. Monterrey. E ao final do show, no Woodstock também tem algumas menções a isso que eu estou falando. Mas nesse show de Monterrey é interessante, quando acaba o show, ele bota fogo na guitarra. Aí ele fica fazendo ali uma espécie de ritual do fogo. Aí a câmera focaliza a plateia. Aí tem uma menina assim, ó, de boca aberta, estupefata com aquilo que ela está vendo. Aquilo movimentou nela uma série de paixões e desejos esquisitos que ela nem tinha conta. Então a arte potencializou a vontade daquela menina na plateia. Por quê? Porque o Jimi Hendrix viveu aquele show dionisiacamente. Só que olha só que doideira. Não basta o cara ser dionisíaco, ele tem que ser também apolíneo. Porque olha só, ele tocava guitarra sem olhar. Todo mundo aqui vai concordar que ele dominava a técnica de tocar guitarra. Só que a técnica é uma ordem. A técnica é do lado apolíneo. Então ele dominava a técnica artística do instrumento e ao mesmo tempo se transformava na própria música dionisiacamente. Dionísio e Apolo. Possivelmente Nietzsche falaria, cara, Jimi Hendrix é um homem forte. Vive pela vontade de potência, vive pelos desejos. Possivelmente, eu não sei. Estou aqui tentando fazer uma interpretação. Percebem o que eu estou dizendo? Ó, quer ver outro exemplo? Ó? Quer ver outro exemplo? Tem um ator brasileiro chamado Matheus Nastergaile, né? Não sei se vocês conhecem. Ele fez o personagem principal do Alto da Compadecida, no filme. Peraí, deixa eu só ver a pergunta da Nataline primeiro. E se a pessoa viver de acordo com Apolo por escolha? Não, olha só, Nataline. Viver só um dos dois polos não dá. Viver uma vida apolínea é uma vida de fraco. Viver uma vida dionisíaca é uma vida de burro. Você vai se misturar na loucura, vai enlouquecer e vai morrer. Você tem que misturar os dois, cara. Tem que misturar os dois. Só que perceba, o caminho, ele é arriscado, porque o dionisíaco é muito mais forte do que o apolíneo. E outra, Nataline, que é uma coisa engraçada, um dado engraçado, todos os filósofos nietzschianos que eu conheço se perderam no apolíneo. O Nietzsche morreu louco. Se perdeu no apolíneo. Ele não está propondo a solução? Cara, ao meu ver também, Nataline. Ao meu ver também. Só que olha só, o caminho do Nietzsche é muito arriscado. O próprio Nietzsche morreu louco. Os últimos dias dele, ele numa cadeira de balanço, completamente enlouquecido. Ele assinava os seus escritos como crucificado. O cara estava doidão. Quer dizer que ele se perdeu no polo dionisíaco. Michel Foucault, que é um filósofo nietzschiano, cara, ele tinha costumes esquisitíssimos e se misturou muito na loucura. Gilles Deleuze, filósofo nietzschiano, pulou do prédio. Então, por isso que eu desconfio, agora estou dando uma opinião de Roberto Varela, eu desconfio desse caminho do Nietzsche que ele propõe.
Porque, cara, o polo dionisíaco é muito forte. Aliás, na minha opinião, o Nietzsche explica um pouco do porquê que os artistas são meio doidinhos. Os artistas são meio doidinhos, cara. Assim, eu não tô falando mal do artista, é porque realmente é. Porque, cara, deve ser muito difícil ser artista, velho. Porque ele vive uma outra coisa dionisiacamente e depois tem que retornar ele mesmo apolíneamente. O Jimi Hendrix morreu jovem. Se ele não tivesse lançado tanto dionisiacamente, talvez ele vivesse mais. Ó. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ó, Kurt Cobain, vocalista do Nirvana. Cara, ele pegou uma arma e colocou debaixo do queixo e atirou, bicho. Ele se suicidou. Quem me garante que isso não seja o resultado da loucura dionisíaca? E ele não conseguiu voltar ao Apolo a tempo. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente olha assim com o Nietzsche com o pé atrás, cara. O caminho que ele está propondo é perigosíssimo. Cara, vejam os artistas, cara. Quer ver? Pega aí, sei lá. Vamos pegar ali o caso do Matheus Nastergalli que eu estava falando. Ele fez o papel no filme O Alto da Compadecida. Um filme muito bom, por sinal. E ele fez também Cidade de Deus. Ele fazia o Traficante de Cenoura. É um excelente ator. É um excelente ator. Um bom ator mesmo. Muito bom ator. Porque o bom ator, nisso aí o Nietzsche tem razão, tá? O bom ator ele tem que ter um risco dionisíaco. Porque se ele não se lançar para a arte, se misturar na loucura da arte, ele não consegue produzir uma arte eficaz. Por isso que ser artista é arriscado. Nisso aí Nietzsche tem razão, cara. Olha que interessante. Uma vez esse Matheus Nastergalli foi no programa do Jô Soares, quando existia o programa do Jô Soares. Aí ele narrou um caso muito engraçado, que na hora eu lembrei de Nietzsche. O caso que ele narrou foi o seguinte, ele foi exercer um papel no teatro, no qual ele fazia o papel de um bêbado, de um alcoólatra. E aí ele exerceu o papel teatral, acabou a peça, e aí os outros atores foram cumprimentar o público, agradecer a presença do público. Aí eles olharam para o lado e o Matheus Nastergalli, que era o personagem principal, não estava. O cara tinha sumido, brother, sumido. E ele sumiu por quê? Ele saiu pelos fundos do teatro e foi beber cerveja num boteco lá no Rio de Janeiro, na Zona Sul, no boteco de esquina. Aí ele bebeu muito nesse dia, e fez amizades no boteco. No outro dia, ele acordou numa casa que ele não tinha nem noção de que casa era aquela. Ele falou, caraca, onde eu estou, brother? Eu não lembrava de nada. Não lembrava de nada do dia anterior. Aí ele começou a perguntar para as pessoas, cara, o que você fez ontem? Você fez isso? Você tirou a roupa, você fez umas loucuras. Aí contou um monte de doideira que ele tinha feito na noite anterior. E ele não lembrava de nada. Aí ele ficou refletindo sobre aquilo durante tempos. E ele não conseguiu lembrar. Sabe qual é a conclusão que ele chegou? A conclusão é que ele chegou que quem viveu aquilo tudo na noite, naquela noite, famigerada noite, naquela noite esquisitíssima, não foi ele. Foi o personagem que ele executou no teatro. Então ele se lançou no personagem, o personagem não saiu dele. Ele continuou vivendo o alcoólatra muito louco. Percebe a questão? Mesmo depois da peça teatral. Porque ele teve de se arriscar no papel dionisiacamente. Mas ele não conseguiu voltar a tempo ao Apolíneo. Ele só voltou um dia depois. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que ser artista não é fácil. Você vai ter que se lançar, cara. Só que o Nietzsche está sendo mais radical ainda. Ele está propondo, olha, devemos viver a nossa vida como artistas. Todo mundo deveria viver a vida artisticamente. Se lançar dionisiacamente à loucura do mundo. Olha como é que isso é atrativo para os adolescentes, cara. É muito atrativo. E muito perigoso. Vocês estão entendendo? O outro exemplo, mais famoso, Heath Ledger, fez o Coringa. Porra, esse exemplo é mais louco ainda. Por que o Heath Ledger, que já faleceu, novo, é um bom artista? Por que você vai ver todos os filmes dele e fala assim, cara, que ator bom? Porque dionisiacamente ele se lança no papel. Preparação para o papel Coringa. Preparação para o papel Coringa. O cara usava cocaína, entrava muito louco no set de gravação e vivia o caos do próprio personagem Coringa, cara. O caos total. O caos de mistura de sentimentos, muito louco.
O Coringa representa a ética do forte nietzschiano. O próprio personagem do Coringa, cara. Falando do Coringa novo, não. Falando do Coringa da trilogia do Batman do... Esqueci o nome do diretor, cara. Aliás, um diretor de excelência. Porra, esqueci o nome dele. É o mesmo diretor de A Origem, mesmo diretor de vários outros filmes. Esqueci, cara. Diretor do Grande Truque. Ai, caramba, esqueci. Christopher Nolan. Obrigado, Lucas. A trilogia do Batman do Christopher Nolan, cara, você tem ali uma oposição entre o Batman moralista e o Coringa nietzschiano, cara. O Coringa é o espectro nietzschiano dionisíaco, muito claro. O que o Coringa quer? Só caos. Não o Coringa do Nolan, tá? Não é o novo Coringa, não. O novo Coringa tem um quê de ressentimento. Então não dá para exemplificar ele como Nietzsche. Mas o Coringa lá do Batman do Christopher Nolan, cara, é o Nietzsche, velho. O cara só quer o caos, velho. Ele não faz nada com finalidade alguma. Ele só quer o caos. E ele enxerga no Batman uma possibilidade de expor o caos. E tem algumas cenas desse filme que são emblemáticas. Tem uma cena no qual Então, quanto mais dionisicamente você se joga, melhor artista é? Pergunta Christiane Guedes. Sim. Segundo Nietzsche, sim. O Nietzsche está propondo esse critério para a arte do forte. Porque, Cristiane, o Nietzsche está dizendo o seguinte, cara, se você não se joga para a arte, a sua arte não vai ter potência. Mas tem que voltar, diz a Nataline. Sim. Aí vem o lado Apolo, você retorna a si mesmo. Mas perceba que viver artisticamente a vida é sempre um risco. Você pode ir para o personagem e nunca mais voltar. Existe uma cena emblemática entre Batman... O que é o Batman, cara? O Batman é um justiceiro movido por um ressentimento. Ele se sente culpado pela morte dos pais, é um ressentido, é um fraco. Coringa não, velho. Coringa só quer ver o fogo, só quer ver as coisas pegarem fogo. Só quer ver o circo pegar fogo. Nada mais. Fala, o mundo é caos, eu sou caos, então eu quero mais caos. Sou criativo, sou homem forte, eu afirmo a minha própria vida. Percebe? Aí tem uma cena emblemática, que o Batman, enfim, prende o Coringa. Aí o Coringa tá preso. Aí o Batman vai interrogar o Coringa, cara. Aí o Coringa fica fazendo piada. E o Batman nervoso, porque a mulher que ele ama ia morrer, não sei o quê. O Justiceiro de Gotham ia morrer também lá, tal, que depois seria o Duas Caras. E o Batman tá irritado. E o Coringa rindo, achando aquilo uma graça e criando enigmas. Aí o Batman perde a paciência e começa a dar muita pancada, porrada no Coringa. E quanto mais o Coringa apanha, mais ele ri. Por quê? Em determinado momento, o Coringa olha pro Batman e fala assim, cara, quem é o errado da história? Você está negando a sua moral, você está espancando alguém indefeso. Eu não, eu só afirmo o que eu quero. Percebe? O Coringa é um símbolo nietzschiano. Mas o mais engraçado é que o próprio ator que fez esse Coringa, ele morre pouco tempo depois. E ele vai gravar alguns filmes depois do Batman, por exemplo, um filme sobre a história do Bob Dylan, no qual o diretor toda hora tinha que encerrar a gravação desse outro filme, porque, do nada, nas gravações, o sorriso do Coringa aparecia. O diretor, opa, corta, vamos gravar de novo. Porque o Coringa não saiu do cara. Não saiu do cara. O cara se afundou nas drogas e morreu pouco tempo depois de overdose. Sabe-se lá se estava sendo movido ainda pelo personagem. Então, um ator, por exemplo, é alguém que incorpora o personagem. Como se fosse um grego lá da tragédia grega, que realizava aqueles rituais esquisitíssimos na Grécia pagã, né? Os rituais pagãos. Ritual pagão é isso, é querer incorporar uma entidade, uma energia. A energia da vontade da potência influi no seu corpo. Aí você se mistura com a arte, olha que bizarro. Entendeu a questão? Cara, você pega os pintores famosos, que vocês estudam aí na aula de artes, ou estudaram, sei lá, Modigliani e Picasso. Modigliani e Picasso vieram na mesma época. Dois artistas de renome. As festas dos caras eram movidas a orgia e cocaína. Pode pesquisar. Tem um filme sobre a vida de Modigliani, que também narra um pouco da vida de Picasso, chamado Modigliani. Acho que tem na Netflix, eu acho. Vai ver a vida desses caras. Todo artista é meio louquinho. Por quê? Porque ele tem que ter muita habilidade para retornar ao polo apolíneo, para recuperar o seu eu. E nem sempre consegue. E às vezes ele vive uma loucura. Um artista é uma antena aberta que vai captando as pulsões contraditórias do mundo.
e vai vivendo de acordo com a arte, se misturando na arte. Olha, infelizmente o Nietzsche tem razão nisso também. Cara, ser artista é arriscado. É arriscado. Salvador Dalí, cara, Salvador Dalí, que pintou aquele quadro famoso, A Persistência do Tempo, que é o mesmo, um monte de relógios correndo. O método de pintura do Salvador Dalí é esquisitíssimo. O cara dormia dentro do ateliê, tinha sonhos como qualquer outro ser humano, e os sonhos nossos sempre são loucos, já percebeu? Nossos sonhos não tem lógica. Os sonhos são tudo doidão. Aí ele pegava, acordava e pintava o sonho. Por isso que os quadros do Salvador Dalí é tudo louco. Mas por que a arte dele é excelente? A arte dele provoca na gente também outros desejos. Porque ele foi honesto com a sua vontade de potência. Ele foi honesto com as pulsões do sonho. Quais são as pulsões do sonho? São pulsões inconscientes, naturais, instintivas. Olha que loucura. A Natalene pergunta: professor, na antiguidade, Idade Média, modernidade, existem os valores duais, mas na filosofia de Nietzsche também. Então, o errado seria exigir e propor um dos lados como certo? Não. Os dois lados, não existe dois lados em Nietzsche, um certo e errado. Ele propõe os dois contraditórios ao mesmo tempo, cara. Ao mesmo tempo. Ele está dizendo, olha, a vida é uma contradição, então viva essa contradição. Olha que perigoso. É isso que ele está dizendo. Então, você tem desejo bizarro dentro de você. Você fala assim, ai, que raiva de tal pessoa, que vontade de matar tal pessoa. Ah, beleza. Escreve uma poesia sobre o assassinato. Você vai expor seu desejo de matar alguém na poesia. Viva no teatro o papel de um assassino. A proposta do Nietzsche é a proposta artística. Ah, professor, mas aí a arte de mentiria. Não, cara, não é. Você vive aquilo mesmo na arte. O artista, obviamente, forte, né? É qualquer artista mequetrefe. É, Nathalie. Sei lá. Sei lá. Entendeu? Mas perceba que o Nietzsche, o que ele está propondo é algo perigoso, ao meu ver. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, o homem que vive a vida artisticamente, pelos polos apolíneo e dionisíaco ao mesmo tempo, é um homem forte. Ele vai chamar esse homem forte de super-homem. É verdade. Super-homem. O super-homem não é o super-herói, não, hein, gente? O super-homem é o homem forte que vive a sua vida tragicamente, artisticamente. Daniel Chaves, esse bom artista de Nietzsche é o mesmo bom artista? Não, não é, Daniel. O que o bom artista de Platão era? Muito bem lembrado. O bom artista de Platão é aquele que produz uma arte que melhor imita o mundo. Então, o que vai definir uma boa arte para Platão é a verdade do mundo das ideias. Então, por exemplo, se eu pinto um quadro que expressa de maneira realista uma paisagem, e a paisagem, por sua vez, é a cópia da ideia de paisagem, esse meu quadro, se ele expõe isso de maneira realista, então é um bom quadro. O Nietzsche não está estabelecendo um critério realista. Não existe verdade na arte. A arte é a negação da verdade. O que o Nietzsche está propondo é o seguinte: a arte do forte será aquela na qual o artista se transformou na própria arte. Cara, vocês já viram a preparação de um ator, como é que é, bicho? De um bom ator, é óbvio. Não é um ator mequetrefe, não. Porra, o cara às vezes faz experiências reais do papel que ele vai exercer. O Robert De Niro, quando gravou o filme Taxi Driver, no qual ele vive um taxista, meio psicótico, ele trabalhou durante 1 ano de taxista, cara, antes de fazer o filme. Ele viveu um taxista. Ele incorporou um taxista. Por isso que quando você vê o filme, fala, mereceu ganhar o Oscar, o cara é bom mesmo. Entendeu, Daniel? Tiago de Mello pergunta, por que especificamente a arte? Não dá para viver uma vida trágica sem ser artisticamente? Artisticamente aí, Tiago, artisticamente aí significa dizer você ser criativo. Você captar as forças contraditórias do mundo e entrar em harmonia com elas, com as suas forças contraditórias da sua vontade e potência. Quando você entra nessa harmonia com o mundo, você está vivendo sua vida artisticamente. Artisticamente tem a ver com isso. Com você viver a sua vida amando a sua vida. Amando a sua própria vida. A beleza artística da vida está em viver e amar a sua própria vida. É isso que Nietzsche defende como tese.
Os artistas foram só exemplos. Então, mas são exemplos melhores, Thiago. Porque nos artistas isso fica muito claro. Fica muito claro. Entende? O Nietzsche, inclusive, ele brinca, já vai dar o nosso horário, o Nietzsche, inclusive, ele brinca, dizendo que um homem forte ele vive 3 metamorfoses, que ele enumera simbolicamente e poeticamente. A metamorfose camelo, a metamorfose leão e a metamorfose criança. Olha que esquisito o pensamento do Nietzsche. A metamorfose camelo, o que caracteriza um camelo? É um animal de resistência. Ele atravessa todo o deserto resistente a tudo aquilo que o assola, o calor, a sede, ele mantém a resistência. Segundo Nietzsche, um homem forte deve ser resistente à opressão moral da sociedade. Deve resistir isso tudo. Depois vive-se a metamorfose leão. Qual a característica do leão? O leão destrói a caça. O leão caça, o leão é rei, o leão é imponente. O leão está acima dos valores morais. Assim devemos ser. Depois de resistir aos valores morais, nós nos posicionamos acima dos valores morais para criar os nossos próprios valores. E depois que nós destruímos os valores morais e estamos acima deles, nós vivemos a última metamorfose, que é a metamorfose criança. Qual é a característica da criança? A criança, ela não tem memória. Então ela não tem ressentimento, ela não tem vingança, ela não tem recalque. Você maltrata uma criança, daqui a pouco ela esquece. Então a criança trabalha com esquecimento, e a criança é criativa. Ela olha para o mundo e só vê no mundo possibilidades de criação. Então um bom artista deve passar por essas metamorfoses e viver a vida de maneira infantil, de maneira criança, né? Obedecendo apenas seus impulsos primários. Percebe a questão? Galera, deu para entender a filosofia do Nietzsche? É muito louca, né? Isso daí vai influenciar todos os pensadores que nós vamos ver daqui para frente. É impressionante. Então, para vocês terem uma ideia, ó, o Freud, que a gente vai estudar também, que é o pai da psicanálise, os amigos dele falavam, olha, Freud, você não pode ler Nietzsche, cara. Se você ler Nietzsche, você vai perceber que o Nietzsche falou um monte de coisa que você vai falar ainda, que você está falando na sua teoria, quer dizer. Aí o Freud diz na sua autobiografia que nem lia Nietzsche porque o pensamento parecia. Então, os pensadores que vão vir depois de Nietzsche, vocês vão ver que, de certa forma, vão imitar aí o pensamento nietzschiano. Ok, galera? Então é isso. Já tem uma galera aí saindo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Né? Tentei dar da melhor maneira possível. É difícil explicar Nietzsche, porque ele é muito contraditório. E obrigado pela paciência. Se alguém tiver mais uma pergunta, pode perguntar. Mas deu o nosso horário. Conseguimos, enfim, trabalhar Nietzsche. Obrigado, Lara. Valeu. Valeu a você. Obrigado pela paciência. Valeu, Tiagão. Matheus, valeu, galera. Um abraço, Luiz Felipe. Um abraço a todos, tá? Obrigado pela paciência, valeu pela aula, obrigado pelas perguntas. Gabriela, valeu. Tchau, tchau, Natanine. Obrigado a você. Valeu.